Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para a nossa aula de número 1, Física para Todos. Quem vos fala é o professor J. Lima, sou aluno de graduação da Universidade Federal do Pará. Bom, o que vamos ver nesta aula de hoje? Introdução à Física e Notação Científica. Quando a gente fala de física, vamos pensar, né? Porque é um assunto que não é fácil, é um assunto difícil, às vezes a galera tem aquela dificuldade, principalmente quando se fala de provas de vestibulares, questões de Enem. Então, a minha função aqui é facilitar o ensino de física para você. Então, nós vamos começar com notação científica, que é um assunto bem tranquilo, e acredito que no final desta aula você vai saber reescrever um número, né? E não se esqueça de me seguir no Instagram, @prof_jlima, e em breve estarei divulgando esta aula aqui também no canal, no meu canal do YouTube, Prof. J. Lima. E vamos que vamos, dá que dá, vamos dar o início à nossa aula com introdução à física. Quando nós falamos de física, né, o que é física? O que está relacionado à física? A física está relacionada com os estudos dos fenômenos relacionados à natureza, ou seja, são fenômenos que acontecem na natureza. Mas como é que um físico ele vai estudar os fenômenos da natureza? Como é que um físico ele olha, como é que você se torna um físico, né? Bom, é simples. Para a gente analisar um fenômeno, você vai olhar, pode acontecer na sua casa, ou você observar nas noites estreladas, né? Analisar fenômenos da natureza é aqueles fenômenos que acontecem repetitivamente, né? Aqueles fenômenos que têm uma regularidade. Se na análise da situação está tendo uma repetição, ou seja, é algo regular, tipo que acontece em dois dias, em 10 dias, a cada um mês acontece aquele fenômeno e tal. Aí o físico já começa a olhar para tentar botar um olhar matemático naquilo. E quando isso está acontecendo, entra em ação o chamado método científico. Né? Quando a gente fala do método científico, é justamente isso. É você observar, né? Aí você começa a fazer uma investigação. Com base nas suas investigações, nós começamos a criar o quê? Hipóteses. Depois, quando você já tem as hipóteses, o que você vai fazer? Bom, você vai fazer uma análise experimental. E fazendo análise experimental, aí tem a questão de analisar os dados, né? Os resultados obtidos. E através dos resultados obtidos, que é a hora que a gente vai analisar os dados, nós vamos fazer o quê? As conclusões. E aí, se der se der certo, se não der certo, se deu errado, você volta a fazer de novo, novamente a análise experimental, novamente analisar os dados, e aí para você tirar uma conclusão, e aí criar sua teoria ou até mesmo a sua lei. Beleza, galerinha? Então, quando a gente fala de física, né, as suas ramificações da física, nós temos a física, ela tem vários ramos, né? Tem a mecânica, termodinâmica, ótica, o eletromagnetismo, relatividade, mecânica quântica, física nuclear, física da matéria condensada, física do estado sólido, astronomia, cosmologia. A física ela é bem diversificada, né? Tem a física médica também. Então, se você deseja estudar física, tu pode migrar para essas áreas aí. Também tem a questão do ensino de física. Tem muita coisa para você estudar dentro da física. Como eu já dizia em um vídeo publicado pela IFUSP, Instituto de Física da Universidade de São Paulo. A moça que estava apresentando, ela justamente falou, foi uma parte lá do vídeo, né, que todo mundo deveria cursar física para depois cursar outros cursos, né. Então é isso. Vamos iniciar, vamos dar continuidade. Notação científica. Quando a gente pensa na notação científica, né, é você analisar números que são grandes e números que são pequenos, assim como temos números extremamente grandes e números extremamente pequenos, ou seja, vai do átomo ao tamanho do universo. Ou seja, o átomo é um valor, é uma medida bem pequena, e o tamanho do universo é uma medida extremamente muito grande, né? Então aí, com base
nessas medidas pequenas e grandes, entre outras medidas, nós podemos reescrever o número em termos de uma potência de base 10. Então, a notação científica, eu vou chamar de NC, aqui na nossa aula, é igual a Czinho vezes 10 elevado a mais ou menos x. Né? Esse Czinho, ele tem uma representatividade, assim como o x tem uma representatividade. Tá legal, pessoal? Então, tu observa que o Czinho está sempre do lado da potência de base 10. Mas o que é este Czinho? O Czinho nada mais é que a mantissa. E ela tem uma regra básica. A mantissa deve ser maior ou igual a 1 e ser menor do que 10. Legal? Ou seja, a mantissa ela é maior ou igual a 1 e ser menor do que 10. A mantissa não pode ser menor do que 1 e ela não pode ser maior do que 10. Ah, José, e se a mantissa for maior do que 10? Está errado. E se a mantissa for menor do que 1? Está errado. Mas onde é que fica localizada a mantissa, José? Onde é que fica localizado? A mantissa fica localizado ao lado da potência de base 10, ou seja, você vai ter o número multiplicado por uma potência de base 10, elevado a mais ou menos x, caso esse x é meu expoente. Aí vem agora o próximo item, que é a explicação do x. Qual é a representatividade desse x? O x representa a movimentação da vírgula. Se a vírgula se movimenta para a esquerda, o sinal é positivo. E se for para a direita, o sinal do expoente será negativo. Né? Não podemos confundir que esse x ele não representa números de zero, e sim quantas vezes a vírgula pode se movimentar. Se a vírgula se movimentar 2 casas decimal, ela vai aparecer um expoente 2. Se ela se movimentar 3 casas, vai aparecer 3. Esse movimento da vírgula pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. Legal, galerinha? Então vamos para os exemplos. Exemplos resolvidos. O primeiro é que você tem 100 igual a 10 ao quadrado. Né? Onde é que está a vírgula aqui no número 100? Ao lado do último zero, bem aqui logo. Então ela vai andar uma, 2 casas, por isso fica 10 ao quadrado. Aqui tem 1 na frente, mas não é obrigado a aparecer, tá, galerinha? Aí você tem também 1000, que é igual a 10 ao cubo. Esse 3 não é o número de zero, não vai confundir. Ah, José, no 100 foi 10 ao quadrado, e no 1000 agora é 10 ao cubo. Não é bem assim, mas no 100 eu tenho 2 zeros, e no 1000 eu tenho 3. Não é bem assim, tá, pessoal? O 3 representa que a vírgula se movimentou 3 vezes para esquerda e no número 100 ela se movimentou 2 vezes, tá? Aí você tem agora 200, novamente, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. Por quê, né? Aí você vai observar a vírgula, que a vírgula está bem localizada atrás do último zero aqui, ó. Então ela vai andar uma, 2 casas. Quando ela anda 2 casas, aparece o 2 vezes 10 ao quadrado. Quem é esse 2? É a mantissa. Aí tu observa que de fato está obedecendo a regra, né? Se maior do que 1, ou igual a 1, ou ser menor do que 10. Né? Aí você tem aí 120.000. Em reescrevendo esse número em termos de uma potência de base 10, obedecendo as regras da notação científica, nós temos que 1,2 vezes 10 a 5. Quem esse 5 representa, pessoal? Ele representa o número de zero? Não. Os 5 não representam o número de zero, mas sim quantas vezes a vírgula se movimentou. E a vírgula se movimentou quantas casas? 5 casas, ou seja, no trás do último zero, se você for analisar bem aqui, né? Aqui está a vírgula, vai andar uma, 2, 3, 4, 5. É por isso que fica 1,2. Então foi onde a vírgula parou, né? E 1,2 é maior do que 1 e menor do que 10. Aí você tem 42 milhões, certo, pessoal? A vírgula vai andar quantas casas? 7, porque a vírgula para aqui no 4,2. Então ela vai andar uma, duas, aqui, ó, mais uma vez, pessoal. Eu espero que você esteja entendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela anda 7 casas. A vírgula ficou entre o 4 e o 2, por isso ficou 4,2 vezes 10 a sétima. Beleza, pessoal? Esse 7 representa o número de zero? Não, representa que a vírgula andou 7 casas para que a mantissa, né? A mantissa venha a ser obedecida segundo as suas regras. Números menores do que 1, 0,01. Novamente, vírgula anda uma, 2 casas. 10 a menos 2. O menos porque foi para a direita. Se a vírgula vai para a esquerda,
o sinal do expoente é positivo. Se a vírgula vai para a direita, o sinal do expoente é negativo, beleza? Aí você tem 0,0001. Quantas vezes a vírgula andou? 4. 4 para a direita, por isso 10 a menos 4. Aí você tem isso aqui, ó, 0,00000332. Ou seja, a vírgula ela vai andar quando ela começa a se movimentar, ela vai ficar entre os dois 3, ou seja, 3,32. Ah, pode ficar entre o 3 e o 2? Não, porque vai ficar 32,2. E 32,2 é maior do que 10. Logo, não obedece à regra da mantiça. Tem que obedecer à regra da mantiça? Claro que tem. Tem que obedecer à regra da mantiça, tá, pessoal? Então a vírgula aqui, ó, ela andou 7 casas para a direita, beleza? Aí você tem outro número, 0,00000000000421. A vírgula tem que ficar entre o 4 e o 2. Então, quantas casas ela vai andar? 13 casas. Por isso fica 4,21 vezes 10 elevado a menos 13. Beleza, pessoal? E aí tem este outro número, né? Aqui no caso a vírgula não vai ficar entre o 30 e o 3, vai ficar entre o 3 e o 0. Por isso fica 3,032 vezes 10 a menos 8. O que significa esse 8, pessoal? Que a vírgula andou 8 casas. Beleza? Aqui tem alguns prefixos que é importante você saber, né? Que aparecem muito em provas, tá? Esses prefixos são o iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, quilo, hecto, decta, nenhum, deci, centi, mili, micro, nano, pico, fento, ato, zepto e iocto. Beleza, esses são os prefixos que eu acabei de ler para vocês. Eles têm aqui essas potências de base 10, todos eles têm, né? E, a... e é isso, galerinha. Nós chegamos na parte de prefixo. Esses prefixos você precisa saber. Sim, é muito importante. Muitas vezes eles estão aplicados a unidade de medida, unidade de massa, unidade de volume e tal. Como, por exemplo, se aparecer um H, assim, H minúsculo aí no caso, seria um hectograma, pode ter um G aqui, né? Botar um grama tal, hectograma, um metro, hectometro, enfim. Pode aparecer várias medidas no caso, ou do o P e o M, picômetro, né? Um P e um cm, um P e um G, fica um picograma, e enfim, né? É isso aí. Esses são os prefixos, muito importante você estudar para a sua provinha, tá legal, galerinha? E é isso. Obrigado, tenha uma boa noite, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz aniversário para você que está fazendo e feliz aniversário para você que já fez. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não se esqueça que na nossa próxima aula vamos falar de grandezas físicas. Tá legal, galerinha? Tchau, 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 tchau.